O Congresso Nacional deve decidir hoje sobre o pedido de urgência para a votação do pacote de corte de gastos. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, os governistas tentam acelerar as medidas a 20 dias do recesso, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia também para você, Kátia, bom dia Eustáquio. E bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Bom, em princípio, os parlamentares eles entram de pausa, né? Aquele recesso de final de ano, no dia 23 de dezembro. Então, faltam menos de 20 dias para que esse recesso se inicie e para isso tem muita coisa para votar. Inclusive, além dessas matérias relacionadas ao pacote de corte de gastos, o Congresso também tem que obrigatoriamente votar aí o orçamento de 2025 e também tem em pauta a regulamentação da reforma tributária, ou seja, muito serviço e pouquíssimo tempo pela frente. E por isso, o que cogita-se nesse momento é um trabalho de esforço concentrado, que é quando a Câmara faz aquelas votações que se alongam para noite afora e aí a gente traz a notícia aqui ao vivo ou de repente traz a notícia aqui em primeira mão já no Jornal da Itatiaia, primeira edição, de votações que aconteceram durante a madrugada e a perspectiva é que isso aconteça, né? São 2 projetos do pacote fiscal que já estão com pedido de urgência protocolados na Câmara dos Deputados e ontem o deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará e que é líder do governo na base, disse que a perspectiva é que essas votações aconteçam nesta quarta-feira, que é quando tem sessão plenária na Câmara dos Deputados. Esses 2 projetos que foram enviados pelo governo na sexta-feira passada, eles reformulam a concessão de benefícios de programas sociais, também tratam daquela limitação do aumento do salário mínimo e também questões orçamentárias, né? Quem vai receber menos, onde vai ser cortado, enfim, qual programa será afetado, porque é justamente onde o governo está tentando segurar as despesas da União e tentar essa contenção de gastos, que tem uma perspectiva aí de economizar mais ou menos 70 bilhões de reais entre os anos de 2025 e 2026. Então, para isso, essa votação ainda precisa acontecer neste ano, como deseja o governo. Mas, além disso, a gente também tem outros projetos. Na verdade, são 4 textos que o governo ficou de enviar para a Câmara dos Deputados. 3 já foram enviados, 2 na forma de projeto de lei complementar, que tem uma tramitação um pouco mais simples, né? Precisa de uma maioria simples para serem aprovados, e um terceiro texto que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que inclusive a gente falou sobre ela ontem, que trata sobre a questão do abono do BPC, mudanças no Fundeb e também outros pontos importantes que deverão ser tratados pelo governo nesse corte de gastos, e para isso essa PEC também precisa tramitar em regime de urgência, mas por enquanto ela está na Comissão de Constituição e Justiça, ainda não tem nem relator designado, então esse texto ainda precisa avançar e, claro, o governo também precisa enviar ainda nesse final de ano a proposta que trata sobre a questão da previdência dos militares, que é um texto que ainda é discutido entre os ministérios, mas que ainda não viu a luz do dia. A gente ainda não tem essa minuta, ainda não tem esse texto elaborado e apresentado ao Congresso. Então, há uma agilidade por parte da Câmara dos Deputados, há também uma promessa de agilidade de tramitação por parte do Senado. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, já disse publicamente que a ideia é que esse pacote seja votado ainda nesse ano, mas para isso é preciso que essa votação ande e a perspectiva é que hoje a gente tenha, portanto, essa sessão plenária em que esses 2 primeiros textos já devem ser votados e aí, se vai ser aprovado, a gente ainda vai ver, porque os textos ainda precisam passar por mudanças. Deputados, especialmente da oposição, têm criticado alguns pontos desse texto. Há também deputados que inclusive querem votar favoráveis a essa proposta, mas que enxergam que o governo pegou leve, né, nessa tentativa de cortar gastos, então pode ser que esse texto passe por algumas mudanças e tudo isso tem que ser negociado, leva tempo, mas a ideia é que tudo seja votado ainda nessa quarta-feira.